Você já teve dificuldade em se manter motivado para fazer alguma coisa? Nesse vídeo eu quero falar um pouco para vocês sobre o papel da motivação para você conseguir executar alguma coisa que você queira. E disso pode ser ler um livro, pode ser ir na academia, pode ser estudar para uma prova, enfim, qualquer coisa. As pessoas muitas vezes elas não entendem o papel da motivação e o quão importante ela é. Então nesse vídeo específico eu quero trazer algumas dicas de como que você pode, através dos embasamentos da neurociência, conseguir se manter mais motivado para conseguir atingir seus objetivos. E vale ressaltar que não existe nenhum hack, nenhum atalho, né? Tenho batido muito nessa tecla ultimamente. A ideia aqui é que você entenda um pouquinho sobre os princípios da neurociência por trás da motivação e que com as dicas você consiga manipular um pouco o seu cenário para conseguir melhores resultados. Então fica aqui comigo que eu vou falar hoje um pouco para vocês sobre como que você pode se motivar mais para atingir suas metas. Bom, a primeira coisa é entender como que funciona a questão da motivação do nosso comportamento. Quando a gente está começando alguma coisa que a gente não sabe como é que é, a gente parte desse pressuposto de que a gente precisa ter um objetivo para tal ação. E o que seria esse objetivo para tal ação? Você precisa entender o porquê que você está querendo fazer tal coisa. Senão, simplesmente o seu corpo ele não vai querer liberar energia para você fazer isso. Se você não entende o porquê que aquele comportamento está sendo executado, dificilmente você vai conseguir por si só executá-lo. Ainda mais se esse comportamento em si ele for um comportamento que envolve muito esforço, né? O nosso cérebro ele faz um cálculo o tempo todo com relação ao esforço, com relação ao custo que o comportamento vai ter e o valor que ele vai ter. Então quando ele faz esse cálculo, se você não tem um entendimento muito bem dentro de si do porquê que você vai executar aquilo, dificilmente você vai conseguir encontrar energia para conseguir executar esse comportamento. Pensa assim, você vai ler um livro. Só que daí você está com um livro X lá para ler, você não tem nenhuma motivação específica para poder ler esse livro, é só um livro a mais ali que está lá, você não sabe por que você está lendo esse livro ou o que você quer aprender com esse livro. Talvez seja um livro que alguém te passou para ler na escola, etc, e na faculdade, e aquilo não te desperta nenhum tipo de motivação. Para ler esse livro, você tem o seu celular do lado, seu celular vibrando, tocando mensagens ali, te notificando, ou seja, se você for avaliar qual comportamento ali naquele momento ele vai te dar mais prazer, você provavelmente vai optar por ver o que a notificação do celular está ali, né? Qual que mensagem que chegou, enfim, as redes sociais, em vez de ler o livro. Então, isso é um erro muito comum, isso é uma das coisas que mais acontece com as pessoas. É trocar, deixar de fazer alguma coisa em busca de um prazer mais rápido, como o celular. E quando a gente fala essa questão de acelerar ou brecar um comportamento, não tem como a gente não falar da dopamina, né? A dopamina é o principal neurotransmissor que funciona nesse esquema de realmente pisar no acelerador para um comportamento ou brecar esse comportamento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a dopamina, para contextualizar um pouco. Antigamente, acreditava-se que a dopamina ela era um neurotransmissor que estava envolvido com prazer, puramente prazer. Não está totalmente errado, mas na verdade a dopamina ela está envolvida na questão de predisposição de recompensa. E isso foi descoberto com o estudo de Wolfgang Schultz, que ele fez um experimento com macaco, ele e a equipe dele, né? Que basicamente funcionava assim. Ele queria mapear como que era o disparo de dopamina de acordo com o que ele estava fazendo ali. Então como que funcionava o experimento? Tinha alguns macacos lá, o macaquinho acendia uma luz, ele tinha que apertar um botãozinho e aí depois disso ele era recompensado com um suco. Até então, se achava que a recompensa principal, né, o pico de disparo de dopamina, seria no momento que ele toma o suco. Então ele tomou o suco, ele está sendo recompensado, né? Faz sentido. Só que esse estudo ele foi muito interessante porque à medida que o macaquinho ele foi aprendendo que o suquinho era recompensador, que tomar o suco era gostoso e que se ele, à medida que acende a luz, ele aperta o botão lá X vezes e ele é recompensado com o suquinho, ele começou a aprender que aquele comportamento valia a pena, então ele começou a fazer ele cada vez de forma mais automática. Nesse mapeamento com relação à dopamina, quando foi se avaliar onde estavam os picos de disparo, percebeu-se que o principal pico de disparo da dopamina acontecia no momento que a luz se acendia. Ou seja, ele tinha uma liberação maior de dopamina ali quando a luz se acendia, ele ficava mais estabilizado, quando ele tomava o suquinho também tinha um disparo, mas não era tão grande quanto a predisposição da recompensa. Então, literalmente, a dopamina tem muito mais a ver com predisposição de uma recompensa do que propriamente o prazer em si. E é importante você entender isso para você começar a manipular todo o seu processo para você ir atrás de um objetivo. Qualquer comportamento que ele não é um hábito, você faz ele porque você entende que ele tem um propósito para você. À medida que você vai executando esse comportamento, ele vai sendo repetido, chega um ponto que esse comportamento ele se torna um hábito. E como que é feito isso? Nós temos várias vias que conversam entre si no nosso cérebro. Então, nós temos uma via mais emocional, que aí tem um pouco da amígdala cerebral, vendo as experiências do seu passado com relação a tudo que você fez, parecido com aquilo. Nós temos as vias do córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal ele tem um lado ali que ele também conversa bem com esse lado emocional, que é o córtex pré-frontal ventromedial. Então, ele faz essa avaliação de valor, se esse comportamento ele deve estimular um desejo em você.
Nós temos as vias mais cognitivas com o córtex pré-frontal, dorso lateral e outras vias também, outras partes também do córtex pré-frontal, que trazem esse lado mais cognitivo de você direcionar o seu foco do pensamento para aquilo, porque é um comportamento que vale valor. E nós temos também as áreas mais sensório-motoras, que fazem você propriamente executar esse comportamento. Quando você está começando algo novo, você precisa ter o desejo de fazer aquilo, ou seja, ter um porquê, né, um motivo para a ação. Você precisa entender que aquele comportamento tem valor e que vale a pena se você colocar o seu tempo e sua disposição naquilo. E você precisa executar esse comportamento. Então faz sentido essas vias se conversarem e tudo isso é mediado também por um filtro, que é principalmente ali, que é um filtro que, pelo estriado ali, onde ele fica, é como se fosse o gerente de tudo isso. Então ele vai tendo essa comunicação e vendo que comportamento tem mais valor, comportamento tem menos valor. Nós temos ali também um centro de recompensa com o núcleo accumbente, onde realmente a dopamina ela vai sendo liberada, onde o seu cérebro entende que você vai ter uma recompensa maior. Então, quando a gente pensa um pouco nisso, faz sentido que o nosso cérebro ele busque recompensas mais fáceis, porque ela tem, vamos dizer assim, um esforço menor para ser executada e algumas coisas têm um prazer maior. E é muito do que a gente fala sobre felicidade hedônica e eudaimônica, né, que é um conceito muito bacana também que eu trago no meu livro Básico Bem Feito. Basicamente assim, nós temos comportamentos mais hedônicos, que são comportamentos que nos trazem um prazer de forma mais rápida. Por exemplo, você recebeu uma mensagem no celular, você vê ali, isso é um comportamento hedônico, te dá um prazer instantâneo. Só que a vida ela não é feita somente de comportamentos hedônicos. Você precisa estudar para uma prova, você quer passar num concurso público, você tem que trabalhar, você tem que ter algumas atitudes na sua vida para o seu próprio crescimento que nem sempre vão ser situações prazerosas. E aí que entra esses comportamentos eudaimônicos, que seriam a busca da sua melhor versão. Só que a grande questão é que para você conseguir buscar a sua melhor versão, você precisa entender realmente que você vai ter que passar por vários momentos que você vai ter que controlar os seus impulsos pelos comportamentos mais hedônicos para conseguir gerenciar isso. Então essa é uma outra grande sacada. Quando você entende o valor do processo de tudo isso, então o porquê que você está fazendo aquele comportamento, não somente enxergando a meta final, mas olhando o porquê que você quer fazer aquilo, você transforma alguns comportamentos que teoricamente eles eram mais eudaimônicos, só aquela sua melhor versão, em vários pequenos micro comportamentos hedônicos. Ou seja, se eu estou lendo um livro aqui agora, é porque eu quero me interessar por esse assunto, porque eu quero ser um profissional melhor, e com base nisso eu vou ser um terapeuta melhor que vai ganhar mais dinheiro, e isso vira uma cadeia. Então, isso é uma das grandes chaves para você realmente conseguir manipular um pouco o seu comportamento. Mas agora, eu quero dar algumas dicas para vocês de como que você pode realmente ter mais motivação para conseguir atingir suas metas. Uma já ficou muito clara, né? Já falei muito disso já nessa introdução do vídeo, falando sobre um pouco da neurociência da motivação, que é você definir metas claras e objetivos. E por que isso? O seu cérebro precisa entender o que você quer. E ele precisa entender o porquê que você quer aquilo. Se você vai executar um comportamento muito mais predisposto na recompensa que você vai ter do que propriamente na recompensa em si, quando você define uma meta e um objetivo muito claro e você entende o porquê que você quer aquilo, isso vai fazer com que você realmente tenha um motivo para a ação muito mais intenso do que simplesmente fazer por fazer. Então o cálculo de valor do comportamento ele cresce e isso vai também fazer você ter mais energia, ou seja, mais dopamina para executar aquele comportamento propriamente dito. Então essa é a primeira dica. A dica número 2 tem bastante a ver também com essa dica número 1, que é você entender o seu propósito. Que nem eu falei um pouquinho sobre essa felicidade eudaimônica, hedônica, você entender o seu propósito, por que você está tendo aquela atitude, é importante para você realmente não enxergar somente a linha de chegada, mas também entender que o processo é importante. Você precisa valorizar o processo, você precisa entender que cada momento, cada atitude que você está tendo agora, cada comportamento que você está tendo agora, ele está em termos te ajudando a encontrar o caminho daquela sua meta final. Então você precisa realmente entender qual que é o seu propósito para poder ter uma questão muito clara dentro de si, que eu estou fazendo isso por conta disso. Quando a gente fala, por exemplo, de academia, né, as pessoas geralmente elas começam a fazer exercício porque elas querem um shape específico ou seja lá qual for a motivação. Só que essa mudança ela não vem do dia para a noite, a pessoa precisa fazer isso várias e várias vezes até que isso se torna algo mais fácil, até que se torne um hábito. E uma academia são vários micro hábitos que você vai tendo para poder executar um grande comportamento. Então é importante que você entenda que, é claro que você vai ter ali o benefício final do shape que você quer, mas num dia que você vai na academia, você controla a sua ansiedade, você está com o seu sistema cardiovascular melhor, você vai ser menos impulsivo naquele dia, você teoricamente vai ter um dia com muito mais produtividade, então é importante que você entenda o propósito por trás do comportamento. E essa é a dica número 2. A dica número 3 é você celebrar pequenas vitórias. Então isso também tem muito a ver com a questão do processo como um todo. As pessoas, elas, às vezes, só querem aquela ponta final. Poxa, eu quero conquistar isso aqui, eu quero ser o diretor dessa empresa, eu quero ganhar X de dinheiro. E elas esquecem que para chegar nesse caminho existe várias pequenas vitórias que você vai tendo. Para chegar a ser diretor de uma empresa, você talvez um dia virou coordenador, gerente, enfim, vai crescendo até se tornar o diretor. Então, aprender a valorizar as pequenas vitórias te faz também ter mais estímulo de poder seguir na rodovia dessa grande meta maior que você tem para conquistar. Então essa é a terceira dica. A quarta dica tem a ver com ambiente. O ambiente, ele tem
tudo a ver com a maneira que você vai conseguir ou não executar um comportamento. E o ambiente, eu digo ambiente interno e externo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar que você está também, novamente, pensando em ir na academia. Primeira coisa se você quer ir na academia, você vai precisar facilitar esse comportamento. Se você é uma pessoa que tem dificuldade ali de ter motivação para ir na academia, você precisa tornar o mais fácil possível esse comportamento. Como que você faz isso? Você pode se matricular numa academia perto da sua casa, você pode deixar a roupa separada para você não ter nenhum outro tipo de trabalho para poder se vestir ali na hora de academia. Enfim, você vai criando várias pequenas coisas que vão facilitar o seu comportamento final, que é o ato de ir na academia. Então isso é importante. É você gerenciar o seu ambiente externo. Talvez você começar a seguir perfis de pessoas que praticam exercício físico para você poder se motivar mais ainda. Tudo isso faz a diferença. E também o ambiente interno. Para você ir na academia, você precisa estar com disposição. Ou seja, você precisa dormir bem, você precisa ter bons hábitos. Então tudo isso também é importante para você conseguir executar o comportamento como um todo. Então não tem como descartar isso. Então gerenciar o seu ambiente é fundamental também para você conseguir conquistar um objetivo específico. E por fim, a última dica que eu quero dar é você praticar autocompaixão. Se você tinha uma meta específica, algum objetivo específico, se motivou para aquilo e por qualquer motivo não conseguiu aquilo, tenta, eu sei que é difícil, mas vamos trocar difícil por desafiador, mas busque se auto-ressignificar com relação a isso e veja o que você ganhou com aquilo. Então assim, se você se estudou para algo e você, para algum concurso público, por exemplo, você não passou nesse concurso específico, pensa em tudo que você aprendeu para esse concurso, porque o próximo que você prestar, provavelmente você já não está mais no ponto inicial, você já está com muito mais conhecimento de si para poder talvez passar na segunda vez, você já está com muito mais experiência, você foi lá, você fez a prova, você viveu todo aquele ambiente por trás daquilo, ou seja, tenta ter essa autocompaixão com você mesmo para poder realmente entender que isso faz parte. Então você vai ter momentos de falha e vai ter momentos de conquista, mas também saber enxergar bem nas falhas que eu digo assim, bem entre aspas, vai te dar mais bagagem para você conseguir fazer mais bem feito da próxima vez. Beleza? E eu tenho tudo isso, né, para resumir, para concluir, então assim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu falo sobre todos esses temas no meu livro Básico Bem Feito, onde eu, basicamente assim, eu quero tirar essa ideia de atalhos e hacks mentais, mas sim, basicamente, quando você faz algo de forma bem feita, e digo algo de forma bem feita, são os hábitos da nossa vida, regular o sono, alimentação, controle de estresse, entre outras coisas, você consegue ter uma melhora considerável na sua qualidade de vida. E esse livro está disponível aqui no link da descrição para você poder comprar, e também tem uma degustação para você poder ter acesso ao primeiro capítulo para você ler, ver se você se identifica. Já está, hoje quando eu estou gravando, já tem disponível na versão digital, no e-book. Em breve vai ser a versão física também, não sei, talvez agora que você está assistindo já tenha mesmo essa versão física também. Mas é isso, então, se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com uma pessoa que você sinta que precisa de mais motivação para conseguir executar mais comportamentos eudaimônicos, vamos dizer assim. Nos vemos em breve, um abraço e tchau, tchau.